tarde a todos. Estamos aqui de regresso neste nosso ciclo de debates sobre o tema Água em Agricultura, organizado pelo Laboratório Terra, sempre sobre o lema Um planeta, uma saúde, uma terra. E o tema que nos traz aqui hoje é falar sobre transvases ou fornecimentos solidários, porque a heterogeneidade do nosso país, do nosso território é suficientemente grande para a realidade a sul ser subejamente distinta daquilo que verificamos a norte. E para isso, e para nos ajudar a discutir um bocadinho o tema, temos connosco Rui Cortes, professor da UTAD, José Pedro Salema, presidente do Conselho de Administração da EDIA, e Jorge Frois, engenheiro agrónomo, com uma larga experiência na hidráulica. Mas começava já a conversa pelo José Pedro, principalmente porque Alqueva hoje em dia é o foco das atenções, porque é considerado, e bem, uma fonte que trouxe uma mudança drástica e estratégica no nosso Alentejo, mas tem sofrido, passa a expressão, alguma pressão na tentativa de abastecer aquilo que é outros perímetros pré-existentes, até porque agora tivemos notícia que o Pumarão e o Algarve poderão vir beber dessa água. Como é que se gera uma obra, sabendo nós que é a maior do país, mas como é que se gera uma obra que estava pensada para uma realidade e que, num curto espaço de tempo, agora afinal já não é bem assim e já é um bocadinho diferente? Muito bem. Então, muito obrigado pelo convite e pelo desafio. De facto, a Alqueva teve um processo de transformação muito rápido. E apenas há uma década atrás, as expectativas eram outras completamente diferentes. Era se a Alqueva seria ou não um sucesso. Só há 10 anos atrás. Não é? Só há 10 anos atrás a discussão aqui nos corredores em Lisboa era: será que vamos conseguir garantir que aquela água toda seja efetivamente utilizada? E numa década a situação inverteu-se. Agora como é que nós vamos garantir que aqueles que já estão instalados e os que já estão ligados e aqueles todos que ainda se querem ligar têm água suficiente? Portanto, passámos não do 8 ao 80, mas portanto quase que tivemos aqui um volte-face importante. E, portanto, a fase neste momento, de facto, é de uma enorme pressão, porque a agricultura que ali se instalou é muito exigente. Portanto, temos agricultores, grupos empresariais completamente profissionais e muito à procura de um determinado resultado, de um determinado retorno desse investimento. E não se compadecem com quebras de fornecimento, com irregularidades, portanto, exigem o melhor. E nós queremos também, Portugal, a EDIA, quer que continue a ser, que assim ser, não é? Ter ali um cluster pujante economicamente. Mas esse cluster está a atrair, no fundo, os desejos de outros. Portanto, além daqueles que já se ligaram, que estou a pensar essencialmente nos perímetros confinantes, os maiores, o Roxo, Odivelas, mas também a Vigia ou o Baixo Sado, portanto, o Alto Sado, desculpem. Portanto, há ali um conjunto de sistemas que já estão muito dependentes do sistema Alqueva. E agora, como bem dizias, o desejo ou a ambição de chegar ainda, eventualmente, a Santa Clara, para Sudoeste e com libertações de caudais adicionais para assegurar as captações do Pumarão e também de Espanha, de Boca Chança. Portanto, nós não descobrimos ainda a fórmula de multiplicação da água. Essa não descobrimos. Portanto, a água que temos é aquela que temos e não vai conseguir esticar. Só vamos conseguir gerir. Portanto, eu acho que à partida não se devem deixar de fazer ligações, porque num cenário de pleno consumo a água não será suficiente. Mas temos que pensar que a ligação, as ligações vão trazer resiliência aos sistemas e podem ser utilizadas num ano, mas podem não ser utilizadas todos os anos. Portanto, não têm necessariamente que ser utilizadas ao máximo da sua capacidade em permanência.
podem ser uma forma interessante de dar garantia de água em momentos de carência e, eventualmente, até fazendo jogos, não é? Por exemplo, nós, neste momento, estamos numa discussão se será que poderíamos fazer a ligação a Santa Clara prescindindo, ou se Sines prescindir do abastecimento que hoje já tem. Portanto, cerca de 10 hectómetros estão a ir para o sistema de Sines. Se Sines passar a ser abastecido essencialmente através de desalinização, então pode prescindir da nossa ligação e esse volume pode ser canalizado para Santa Clara. Isto dando ali um exemplo muito concreto no litoral. E isto é verdade para todos os sistemas e para todo, não tanto para os agricultores com culturas permanentes essencialmente, porque esses, o pedido é todos os anos, mas para os sistemas ligados isto pode ser uma forma de ir gerindo o sistema. É o ideal? Não. O ideal é ter um cofre cheio e ter poucos clientes. Isso é a situação ideal. É que não dá trabalho nenhum, porque temos sempre todos os recursos para satisfazer todos os pedidos. Mas esse mundo ideal não existe, não é? E, portanto, é natural que naquela região haja vontade de investir, porque há boas condições de clima, de sol, boas condições naturais para desenvolver projetos agrícolas com sucesso. Portanto, é normal que haja este apetite por mais água. Portanto, nós temos é que refriar expectativas e mostrar com números, com dados estatísticos, o que é possível fazer naquele território. Mas aí é que é o ponto, não é? Porque nós podemos ou devemos tentar disciplinar e tentar gerir de uma forma eficiente, de uma forma macro, depois tentando que ao nível micro o mote também seja o mesmo. Mas se calhar perguntava agora ao Jorge, parece que é uma novidade a ideia de um transvaso ou de uma interligação, mas o que o José Pedro fala é que não é algo novo, porque não é, porque também já existia até entre bacias, mas faltando em Alqueva, ou começando a faltar em Alqueva, porque depois também há aqui uma nuance, depois se calhar já falaremos sobre ela. Então qual é a solução? Onde é que nós podemos ir buscar a água e tentar de alguma maneira que aquele pulmão que existe continue a ser abastecido não apenas pelas afluências naturais, mas que garanta a resiliência de uma forma mais plena? Onde é que está essa água? Lá ver, primeira coisa, em relação às interligações. Não é novidade nenhuma. Neste momento já existe a interligação Guadalete-Beliche para o Algarve, é um transvase entre a bacia do Guadiana para a bacia do cerca de 30 milhões por ano. Já existe a interligação do Ortejo, através do túnel da Memoa, né, de Sabugal-Memoa, que são 50 milhões por ano. Já existe o transvase urbano de Tejo Oeste, que são 40 milhões por ano, para o abastecimento urbano. Já existe o transvase Mondego-Tejo, através da barragem de Santa Luzia, que são 50 milhões por ano. Já existe o grande transvase, Guadiana-Sado, que são acima de 200 milhões por ano. 300 milhões por ano. Portanto, os transvases é uma palavra que está agora com má conotação, mas sempre existiram, sempre foram previstos, e tudo o que aquilo agora se fala, já na década de 1950, 60, estava no papel. Era uma possibilidade. Portanto, já agora, transvases que podem ser previstos e que podem ser rapidamente previstos a curto prazo. E voltando ainda aqui, antes de responder à sua pergunta, respondendo aqui à história do Alqueva. O problema do Alqueva é, de facto, um problema de quantidade de água que está na barragem. Porque o sistema em si tem capacidade. O sistema está projetado para o caudal de ponta da rega e tem todo um inverno. Desde que haja reserva ajusante, todo o sistema permite transportar o caudal. É preciso que ele exista, mas o sistema permite. Aumentado onde for preciso. Portanto, os transvases, falou muito bem no transvase, agora, Sado-Mira, através, digamos, de Monte da Rocha para Santa Clara, é uma possibilidade. Uma possibilidade ainda mais interessante e que vai aparecer também, falada daqui a pouco tempo, já foi falada também Santa Clara ou de Luca. Portanto, é a segunda ligação ao Algarve para o lado do Barlavento, porque este que estamos a falar aqui da bombagem lá do Guadiana é do lado do Sotavento, não é? Portanto, o de Luca poderá ter também 30 milhões.
Ora bem, o Alqueva não chega para tudo, não. O consumo de água no Alentejo e no Algarve deve andar por 1.100 milhões, 1.100, 1.200 milhões, mais ou menos. Pode crescer, a tendência é para crescer, mas andará por aí. O Alqueva tem uma capacidade de armazenamento de 4,2 mil milhões, portanto são 3 vezes mais. O problema é enchê-la. Então onde é que vamos buscar? Onde há água? Vamos buscar ao Tejo, que é sedentário. Quando eu falo em sedentário, falo em volumes anuais, não falo em volume naturalmente, não é em agosto, nem em setembro, não é nos meses da rega, é ao longo do ano. Mas, ao longo de uma série de 10 anos, o Alqueva terá 3 mil milhões em média, mas agora está um bocadinho menos, o Tejo terá 12 mil milhões e o Douro terá 18 mil milhões, numa série de 10 anos. Ora bem, eu considero que Portugal está muito bem equipado com barragens de armazenamento. A capacidade de armazenamento é excelente. Temos 4,5 mil milhões no Alqueva, temos 2 mil milhões na Cascata do César, temos 1.100 milhões no Sabor, portanto, temos grandes capacidades de armazenamento, que podem servir para fazer aquilo que o José Pedro disse, que é, nos anos mais úmidos e durante o inverno, transferir água onde ela exista mais, para estes sítios onde ela exista menos. Portanto, não é todos os anos, porque quando chove nos sítios não é preciso, e pode ser nos anos úmidos, guardado, considerando naturalmente as evaporações devidas, para nos anos secos abastecer. Portanto, onde é que há água mais? Primeira coisa, há no Tejo. Portanto, o Tejo pode ser transferido a partir da barragem do Fartel, através de um canal de encosta, para o Guadiana. Isto é o projeto de 1954 do Alentejo, do Alto Alentejo. O projeto do Rega do Alentejo, feito na década de 50, tinha dois projetos, Alto Alentejo e Baixo Alentejo. O que foi feito foi o Baixo Alentejo. Dentro de uma lógica, por exemplo, a barragem do Alqueva era na Rua de Gebe, porque não havia acordo com a Espanha, não se podia inundar. O que foi feito é o Baixo Alentejo. Falta o Alto Alentejo fazer. E o Alto Alentejo previa uma bombagem em Fratel, para Nisa, ali para as cabeceiras, para a cota 250, agora está a 300, e abastecia todo o Alto Alentejo a partir daqui. Neste caso, o sistema que está pensado é fazer o transvase ali na zona de Estremoz, passar para o Caia. Portanto, passando para o Caia, estamos no Guadiana. Portanto, uma das soluções é abastecer, não estou a ver muito mais, é abastecer a água que faltar no Alqueva a partir do Tejo. E, quando o Tejo se falhar, abastecer o Tejo a partir do Douro. O Sabugal já existe, o transvase já existe, os tais 50 milhões, no fundo. Este sistema foi previsto pelo engenheiro Faria Ferreira, em 1950 e tal também. Era hidroelétrico, ou seja, havia 3 barragens no COA, o Foz-Coa, que foi anulada, e agora há mais 2 para cima, 3 barragens que bombava para o Sabugal, que bombava para o Tejo, estava previsto. Neste momento não se pode fazer o Foz-Coa, mas podem fazer as barragens a montante e pode fazer um canal. Portanto, também não é... Eu estou a dizer, isto são obras que são factíveis, isto não são obras megalómanas, nem com custos megalómanos. Portanto, é possível transferir a água do Douro para o Tejo, quando houver falta, e do Tejo para o Guadiana. Os números estudados apontam para um investimento da ordem de 1.000 milhões. Portanto, foi lançado hoje o TGV, foi hoje a primeira, 7 mil milhões, 6 mil milhões. Não é? Portanto, o país pode optar, quer um TGV ou quer um transvase. Portanto, são 1.000 milhões. Não estamos a falar aqui de 30 mil milhões, nem de 40 mil milhões. São 1.000 milhões. É um valor perfeitamente aceitável. Se dividir isto, vai ver que o custo da água é 20 cêntimos ou 15 cêntimos, coisa assim. Portanto, para mim, a grande solução é transferir do norte para o sul. Agora, e ainda não encontro aqui que o professor Rui Cortes vai falar, é o seguinte, está-se a pensar, a ideia de transferir são 3%, 4% dos escoamentos anuais médios, ou seja, o Alentejo e o Algarve vão precisar de 800 milhões, já volta disso, um número como qualquer, 800 mil milhões, dos quais 300 milhões do Tejo e 500 milhões do Douro. 500 milhões corresponde a 3% do escoamento anual médio do Rio Douro. Portanto, são pequenos números, não está a transferir 20% dos caudais, é 3%, 4%. Nos anos úmidos, né, e do inverno. Portanto, a lógica poderia ser esta, é uma solução. Não estou a ver outra. Mas eu agora perguntava então ao Rui, achando que não fica logo o discurso interrompido aqui, na verdade estamos a falar de 3, 4% das afluências, não da capacidade armazenada ou armazenável a norte. Mas a pergunta é, nós percebemos, pondo a economia de parte, apenas do benefício puro da água que fique disponível a sul, qual é que é o custo a norte de pensarmos numa retirada
de afluência e o que é que muda em termos do ecossistema, sensu lato, do norte, se efetivamente nós fizermos uma ligação de norte para sul. Muito bem. Antes de mais, obrigado por este amável convite para estar aqui presente. Só fazer aqui uma pequena introdução e que vem ao encontro da sua pergunta. O título desta palestra é Transvasos e Fornecimentos Solidários. E, portanto, há aqui uma ideia de solidariedade. Quem faz o transvaso, o norte é solidário com o sul. E aqui não há qualquer espécie de solidariedade. Porque realmente, enfim, eu vivo em Trás-os-Montes e Trás-os-Montes no verão, praticamente todos os anos, existe falta de água. Desde Vimioso, Carreza das Anciãs, por exemplo, Carreza das Anciãs é abastecida com autotanques praticamente todos os anos. É claro que há anos mais dramáticos, mas, portanto, é um pouco estranho nós falarmos em solidariedade para o Sul, a solidariedade de uma zona que, enfim, os estudos as projeções climáticas mostram que onde vai haver maior descida de precipitação em termos de percentagens vai ser, inclusive, na Bacia do Douro. E, portanto, pormos isto nestes termos. E depois, solidariedade para quem? Se formos ver, por exemplo, aqui do Alqueva que falava, qual foi o benefício do Alentejo em termos do Alqueva? É, de facto, a produção cresceu extraordinariamente, as exportações aumentaram. Mas há também uma concentração de propriedade. Cada vez mais, aliás, os grupos empresariais estão assentes em sociedades de capital de risco, em que investem no terreno do Alqueva, porque tem um valor, tal como investem em propriedades imobiliárias no centro de Lisboa, no centro do Porto. E qual é... Enfim, e verificamos, efetivamente, do ponto de vista de tecido social, que, pelo contrário, existe uma degradação desse tecido, uma concentração de propriedade. Aliás, há bocado aqui o engenheiro Jorge Frois falava também aqui nos custos do preço da água. A questão também se põe nesses termos. Quando falamos em transvases e falamos também em descentralização, claro que toda a gente quer mais água, transvase. E quem é que vai pagar esse valor? Quem é que vai pagar essas transferências? Quem pagou o Alqueva? De facto, as taxas que são aplicadas, as taxas de recursos hídricos, está associada fundamentalmente com a conservação e a utilização. A parte toda da infraestruturação, da construção de todo o sistema, foi paga por todos os nossos contribuintes e que está a ser aproveitada, de facto, por empresários internacionais. Aliás, os primeiros a instalarem-se foram fundamentalmente grandes empresas de Espanha que vieram da Andaluzia porque, de facto, o preço da água era muito mais barato no Alentejo. E, inclusivamente, quem estava dentro do perímetro do Alqueva foi obrigado a pagar as verbas de beneficiação que não tinha capacidade de o fazer. Portanto, criou até um sistema de endividamento que tem contribuído exatamente para a venda de propriedades e para a concentração realmente em proprietários que têm muito mais capacidade, as tais sociedades de capital de risco. E, portanto, enfim, a questão da solidariedade põe-se, de facto, nestes termos. Aliás, é bom nós compararmos também com o que se passa pelo mundo fora, a nível de transvasos. E não precisamos de ir muito longe, basta vermos aqui o transvaso ao lado do Tejo para o Segura, que criou grandes conflitos sociais. Como qualquer tipo de transvaso cria grandes conflitos sociais, de facto, no Tejo, os agricultores do Alto Tejo não acham que existe água a mais. Portanto, de tal maneira que, por exemplo, o transvaso do Segura tinha previsto inicialmente uma transferência de água de 1.400 milhões de hectómetros cúbicos e, neste momento, anda à volta dos 200 a 300 milhões de hectómetros cúbicos. E com grandes protestos por parte dos agricultores. Aliás, as questões da fratura da água, das transferências de água, são muito mais graves em Espanha do que em Portugal, mas
é bom que nós não façamos essa transferência de problemas. E, portanto, e também aí a parte deste transvase do Segura foi pago pelos contribuintes espanhóis, não foi pago pelos utilizadores. E portanto, há aqui uma sensação que toda a gente quer água, mas quem vai pagar, ao fim e ao cabo, vão ser todos os contribuintes. Eu creio que o caso de Espanha é bastante importante, não só pela questão de conflitos sociais que está a gerar, aliás, de tal maneira que, por exemplo, para 2027 está previsto a redução ainda de mais 40% das transferências de água para o Segura, exatamente pelos protestos que tem havido no Tejo. Aliás, as próprias projeções climáticas, não só projeções, os dados em que se baseou essa transferência de água a partir do Tejo, com as alterações climáticas, provou-se que eram claramente irrealizáveis. Portanto, estamos numa altura, infelizmente, com grandes mudanças climáticas e portanto, quer dizer, esta ideia de excedentes de água e de solidariedade, de facto, tem que ser analisada de um ponto de vista bastante crítico, não falando inclusivamente nas questões ambientais. Por exemplo, no caso do Segura que estávamos a falar, entre espécies de vertebrados e invertebrados, desapareceram cerca de 40 espécies nativas daquelas bacias, fundamentalmente da bacia do Segura. E, por outro lado, estes transvasos acarretam também impactos ambientais tremendos, associados porque, de facto, um transvase representa um fluxo de transferência de exóticas tal como não existe em situação nenhuma. Portanto, a proliferação de exóticas vai ser algo, para além do impacto que vai ter sobre as espécies nativas, vai ser algo que vai ser, do ponto de vista ambiental, criar uma grande vulnerabilidade a nível dos ecossistemas, tal como cria a própria agricultura intensiva, quer dizer, com o neoliberalismo, com esta ideia de aumentar constantemente a produção. Aliás, é bom, mais uma vez, o caso do Segura em Espanha, que criou aquela dinâmica de transvase para o Segura, criou uma tal apetência por parte dos agricultores que depois não foram satisfeitos pelas transferências de água que cada vez têm vindo a diminuir, porque, como eu disse, os déficits hídricos no Tejo são cada vez mais elevados, e isso tem levado a um aumento, por exemplo, das captações a nível das toalhas freáticas, com efeitos de intrusão salina, exatamente para compensar essa falta de fornecimento de água a nível superficial, que teoricamente devia ser reposta ou disponibilizada através desse sistema de transvase. Portanto, há aqui muitos fatores, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, e já não falo quem vai pagar esta obra, porque, inclusive da sua própria manutenção, aliás, o engenheiro Jorge Frois sabe perfeitamente isso, que vai obrigar à construção de mais barragens entre o Douro e o Sabugal para armazenamento de água, vai obrigar a bombagens muito significativas. Portanto, os custos de manutenção, e uma das bombagens que, aliás, o engenheiro Jorge Frois calculou, é de cerca de 680 metros. Portanto, fazer a bombagem para níveis de cotas, diferenças de cotas desta ordem de grandeza, vai acarretar, de facto, custos altamente significativos do ponto de vista de gestão diária, e tudo isso realmente obriga a ter uma atitude crítica relativamente a esta ideia dos transvados e da solidariedade do norte para sul, que efetivamente vai levar a uma degradação ambiental em todo o sistema. Mas eu vou tentar não ser eu a responder, porque há aí um conjunto de coisas que me tocam um bocadinho, mas perguntava ao Zé Pedro e tentava pegar já aqui em dois pontos que o Rui abordou. O primeiro é quem é que paga a água, porque há aqui a questão de uma taxa de beneficiação, isso daria pano para mangas, mas quem é que paga a água? E depois,
De outro lado, estamos a pensar no impacto económico do ponto de vista da operacionalização da obra e depois do ponto de vista do impacto ambiental. É mesmo verdade que há um perigo de contaminação de espécies invasoras? Não há nada feito nesse sentido? Muito bem. Bem, eu também vou pegar aqui antes em algumas afirmações relativamente à questão dos investimentos. Porque nós temos que tomar uma decisão coletiva se o regadio é positivo ou não é positivo. Ao nível micro, ao nível da exploração da empresa familiar, da quinta, da herdade, da granja, do que quiserem, isso é positivo ou não é positivo quando nós pomos água. E o que nós vemos é que no nosso clima, quando conseguimos um abastecimento artificial de água, conseguimos multiplicar a produção agrícola e multiplicar também a riqueza criada e multiplicar também o emprego criado. Portanto, essa transformação é positiva. Nós temos que começar a definir algumas coisas e a assentar algumas coisas e a construir em cima disso. Se pomos em causa também isso, bem, então, se calhar o melhor é, para não termos impacto ambiental nenhum, é voltarmos a ser caçadores-recoletores e passarmos a ser 1 milhão de pessoas no planeta Terra. Não, Pedro, mas deixa-me só interromper-te. Eu estou exato, não. A extrapolar de propósito. Mas essa tua visão quase grosseira, ou grotesca até, do que poderíamos voltar a ser, eu acho que todos partimos do princípio que a água é o fator diferenciador, ponto. Ótimo. Agora, senão a economia nacional não era como é hoje do ponto de vista deste setor primário. Não é? Então, vamos ao investimento. O investimento em Portugal é tipicamente, quando falamos nestes perímetros coletivos, é investimento público, não é? Portanto, é um esforço do Estado que tem, nos últimos anos, ido buscar alguns fundos comunitários para fazer esse investimento. Nos casos a 85%, noutros casos, por exemplo, em Alqueva, é a cerca de 50%. Portanto, grosso modo, os 2.500 milhões que custou a Alqueva, metade vieram de Bruxelas, metade veio do Orçamento de Estado. Se fizermos uma análise económica, isto é, na economia, quem é que beneficiou com isso? Com o esforço dos tais 1.000 e tal milhões que saíram do Orçamento de Estado, nós vimos que só em recuperação de impostos adicionais, portanto, quando nós fazemos uma obra, nós vamos dar dinheiro aos empreiteiros, mas os empreiteiros depois têm que pagar ordenados, os ordenados têm IRS, têm Segurança Social, têm não sei o quê. Portanto, ao fazermos um investimento, nós geramos impostos adicionais. Pois os impostos adicionais da fase de construção da Alqueva são da mesma ordem de grandeza e em valor superior ao esforço do Orçamento de Estado. Quer dizer que o Alqueva já está pago, só na fase de construção. Só na fase de construção. Portanto, o que é que isto mostra? Que há aqui um efeito multiplicador extraordinário, não é? E de recuperação pela economia, que depois tem efeitos duradouros, não é? Porque depois, além do investimento público, veio o privado atrás. Porque o privado, para fazer a reconversão do sequer para regadio, tem que investir tipicamente 10.000 euros por hectare para fazer essa mudança. Portanto, há um número desta ordem de grandeza. Portanto, é um investimento da mesma ordem de grandeza do privado. Portanto, há muito investimento privado. Quem é que paga a água? Quem é que tem que pagar a água em todos os sistemas, seja em Alqueva, seja em qualquer outro regadio? Tem que ser os utilizadores, não é? A tarifa, e não é a taxa de recursos hídricos, atenção, a taxa de recursos hídricos é outra coisa, é um imposto que é devido ao Estado, para que o Estado exerça as suas funções de regulação, de conservação da natureza, mas de uma forma geral para o país todo. A cada um dos sistemas, portanto, a cada operador tem que cobrar uma tarifa que permita pagar todos os seus custos operacionais. Portanto, e isto é verdade, é tendencialmente verdade em Alqueva. Porquê é que eu digo tendencialmente? Porque nós não alteramos o preço ano a ano, como fazem as associações de regantes que decidem em Assembleia Geral, com base nas contas do ano passado e na estimativa de custos para este ano, quanto é que vai ser o preço a cada ano, e podem mudar a cada ano. Nós, como temos um tarifário definido por 3 ministros,
precisamos de um despacho de 3 ministros para alterar o tarifário. Portanto, mas a lógica é exatamente a mesma. Paguem-se os custos operacionais, os custos que são necessários para fazer chegar a água aos agricultores. Depois há outra coisa, que é a recuperação de custos. Como é que nós conseguimos recuperar os custos daquele investimento? Pois as associações de regantes, os operadores de água, têm ainda uma segunda taxa que permite começar a responder a esta questão, que é a taxa de conservação. A taxa de conservação, eles são obrigados a cobrar, muitas vezes alguns cobram a taxa de conservação e a taxa de operação de forma conjunta, mas não devia ser assim, portanto devia ter um valor distinto para cada uma das coisas, e é para fazer as grandes manutenções, é as pequenas e as grandes manutenções. E isso é uma forma de garantir a perpetuidade daquela infraestrutura. Mas depois há, mesmo assim, o refazer daquela infraestrutura no fim da vida útil. Mesmo que o tubo dure 100 anos, passado 100 anos, é preciso pôr o tubo novo, não é? E, portanto, temos que pensar numa amortização a 100 anos para repor. E então vem uma nova taxa, que ainda não está definida, era aquilo que estavas a referir, que é a taxa de beneficiação. Essa em Portugal está definida na lei, que existe uma taxa de beneficiação que permite responder a uma exigência comunitária de recuperação de custos, mas não está ainda definido o valor. A Espanha, por exemplo, já resolveu este assunto, exigindo em muitos perímetros uma tarifa à cabeça, mas isso nunca aconteceu em Portugal. Isto é, em Espanha, em alguns perímetros, eles dizem assim: queres entrar no regadio? Sim, senhora, tens que pagar 1000 euros por hectare, por cada hectare de área beneficiada. Não é 1000 euros, não é o custo. 1000 euros é, se calhar, 10% do custo daquela infraestrutura. Mas eles pagam aqueles 10%. E, portanto, essa é a forma que a Espanha encontrou. Nós vamos ter que encontrar alguma. Porque podemos recuperar o investimento a 100, 200 ou até a 1000 anos. Mas em algum período finito tem que ser. Não tem que ser em 15 ou em 10. Pode ser num período mais alargado. Mas tem que haver alguma recuperação. E os beneficiários vão ter que ser chamados a contribuir para isso. Portanto, Mas agora, então, depois já voltávamos aqui à questão da proteção ambiental como um todo, mas já lá voltamos. E agora perguntava ao Jorge, porque, como o Zé Pedro diz, nós temos, esquecendo a obra já materializada e que a taxa de conservação é apenas para a sua operação e manutenção do ponto de vista da parcela até à barragem. O Jorge há bocado dizia que, fazendo as contas, daria 20 cêntimos por metro cúbico para recuperação de custos, certo? Global. Com tudo. Global. Como é que nós garantimos que a solidariedade, existindo, não cria desigualdades económicas e, porventura, sociais, a jusante dessa mesma interligação? Porque a partir do momento em que a Alqueva, porventura, venha a receber água do Tejo e o Tejo receba água do Douro, vai ter que pagar a alguém, mas depois vai ter que fazer repercutir esse custo na sua própria tarifa. E em vez de estarmos a falar de 7, 8 cêntimos por metro cúbico, que é um valor que, principalmente, nós os dois sabemos como é que isso funciona ou como é que poderá vir a funcionar, mas estaríamos a falar de 30, 40, se calhar em Santa Clara, 50 no Sotavento Algarvio, porque depois isto se irá multiplicar. Como é que nós conseguimos garantir que a obra se conseguiria, porventura, pagar a si própria e não fazer aumentar exponencialmente o custo económico da água? A ver, já lá iremos também à parte ambiental, mas em termos de custos, primeira coisa, em Portugal não há nenhuma obra que se faça. O TGV, as autoestradas, os hotéis têm sempre subsídios. 30%, 40%, 50%. Portanto, não é o regadio especificamente que recebe subsídios do Estado para fazer regadio. Qualquer hotel que se faça, o Fundo do Turismo dá 30% de subsídio a fundo perdido, desde que cumpra determinadas regras. Portanto, é normal haver isto para a atividade económica em Portugal. Temos
temos custos diferentes do centro da Europa, é normal haver isso. Portanto, sim, mas é fácil apontar o dedo da agricultura que recebe muitos está sempre a apontar. Os outros não. Depois, parece que não. O segundo aspecto, é verdade que não há razão para, em determinados regadios, não vou dizer quais, pagar 2 ou 3 cêntimos para o preço da água. Agora, se nós imputarmos, devemos imputar o custo de investimento à água do agricultor. O princípio do consumidor pagador deve ser linear. Agora, não podemos imputar como os economistas fazem, que a barragem dura 30 anos. Não, a barragem dura 120 anos. Portanto, vamos imputar os custos realisticamente. A barragem de Paulo de Magos tem 100 anos. Portanto, vamos dividir, e está lá, e tem umas pequenas manutenções. Quer dizer, se dividirmos o investimento por um número de anos suficiente, digamos 50 ou 60 anos, se calhar o custo da água aqui, no Alqueva, passa de 7 cêntimos para 10 cêntimos. Não nos esquecemos que, além disso, paga mais 50 euros por hectare da conservação e manutenção. Portanto, quando se fala que paga muito pouco, e mesmo quando se fala que os regadios pagam 2 cêntimos ou 3, acima disso há a taxa que é por hectare, rega ou não rega, o que vai logo crescer um bocado. Portanto, é normal que o preço da água suba, mas o valor real da água pelo país inteiro, mais coisa menos coisa, entra entre os 10 e os 15 cêntimos, incluindo o investimento. É o valor dela. E incluindo as bombagens, né? Portanto, incluindo esses custos todos. Quando falo os 20 cêntimos, nós não estamos a transferir toda a água que o Alqueva precisa. Se calhar estamos a transferir só 20% da água em média. Portanto, o custo dessa água vai ser dividido pelos outros 80%. Portanto, há um acréscimo de custo dessa água que vier de fora, portanto, mas não será essa guerra de 20 cêntimos, assim menos. Agora, é interessante, porque é que custa 20 cêntimos? Porque, por exemplo, estes transvases eleva de um lado, como o Rui disse, os 670 metros, mas turbina do outro lado. Porque, por exemplo, quem traz a água do Tejo para o Guadiana vai elevar, de facto, no Tejo para a Meniza, mas depois chegando ali ao cai a turbina, pode turbinar 2 vezes até a turbina. E depois se largar a água no Alqueva e essa água for para o Algarve, turbina no Alqueva e turbina no Pedrógão. Portanto, há uma parte da energia, digamos metade da energia, que é compensada. Um dado muito interessante e muito curioso. Aqui somos todos com sede a contar desalinizadoras, acho eu, mas é assim, a desalinizadora, o custo neste momento da desalinizadora que está feita no Algarve, corresponde a uma elevação de 800 metros. Portanto, eu se tiver a água no Douro e bombar 800 metros ou 700 metros para o Sabugal, é o mesmo custo que me custa desalinizar 1 metro cúbico de água no Algarve. Porque a energia gasta numa desalinizadora é extremamente elevada. Portanto, vamos comparar. Portanto, quando falamos de desalinizador, que é mesmo ali em cima, está a gastar mais energia do que eu bombar do Douro para o Algarve, porque tem turbinagem pelo meio. Portanto, em termos energéticos, é assim. Naturalmente que a EDIA foi muito... Eu gosto imenso da gestão da EDIA, mas é um caso único, não é? Assim por duro, que é, lembrou-se, e muito bem, de montar painéis fotovoltaicos centrais para transformar custos de gestão em custos de investimento. No fundo, o custo da energia é passado em custo de investimento. É excelente porque deixa de estar dependente dos custos de energia, como aconteceu há 2 anos, de repente os agricultores disparam os valores. Portanto, o agricultor deve pagar o custo da água, mas dentro do bom senso. Já agora, esta taxa de beneficiação assim, que existia, já existiu, era 20%, antes até 84, era 20%. E havia um responsável nomeado pelo Estado, um engenheiro, que estaria lá até os agricultores pagarem essa taxa. Nunca pagava, o agricultor estaria lá assim. Depois alterou-se um modelo de gestão infelizmente alterou-se o modelo de gestão, o que está, acho que é péssimo, tem que ser alterado, destes perímetros, e isso aí acabou. Mas, como diz o Zé Pedro, e como dizia alguém em relação aos escutes, as escutes pagam-se ela mesma através do IVA que recebia do transporte das mercadorias. Aqui é um bocado a mesma coisa, é melhor, quer dizer, os impostos que os agricultores todos pagam e estes produtos todos pagam, rapidamente cobrem investimento. Havia mais umas, não sei se quer falar aqui do... Há uma coisa digamos, que eu tenho que falar, que é em relação ao Segura. A ver, que eu saiba, e cada um tem a sua ideia, com certeza, mas Segura estava para 1.000 milhões, 2 aspectos. Primeiro, Segura avançou, porque quando foi negociado, e no âmbito da negociação digamos, como é que se chama, com Portugal e Espanha, os espanhóis aceitaram o transvase Guadiana-Sado. Podiam não ter aceito, é um transvase, é um rio internacional, e nós aceitámos o transvase Tejo-Segura. Foi um bocado, poderíamos considerar que foi uma contrapartida, não é? Porque nunca nos podemos esquecer que nós fazemos transvases em rios internacionais, como é este caso, não é?
Por sua vez, por outro lado, o Segura está nas cabeceiras do Tejo. O Tejo só começa a ter água de Madrid para baixo, até bastante mais baixo de Madrid, e Albacete, ou o que é, aí começa a haver água. Em Segura não tem caudal nenhum. Nunca percebi o que é que foi aquilo dos espanhóis de fazer um transvase de 1.000 milhões. Não há 1.000 milhões, nunca houve 1.000 milhões. Portanto, o que acontece é que os 1.000 milhões de escoamento foram-se reduzindo, como era, não eram tantos, e foram-se reduzindo. E, portanto, naturalmente, que os agricultores, o agricultor do Douro, meus amigos do Douro, se eu lhes tirar 5%, se calhar não se importa. Se eu lhes tirar 50%, claro que se importam. Portanto, os agricultores daquela zona viam que 50% do escoamento estava a ser desviado. Isso não pode ser. Tem que haver equilíbrio nas coisas, não é? Agora, diz que se segura que houve o impacto foi grande. Mas eu gostava de perceber duas coisas. Primeiro, o Odeleite foi feito na década de 80, eu participei no projeto da barragem do Odeleite, foi vender ao projeto, e faz o transvase ao Leite de Beliche, que é do Guadiana, faz o transvase para as ribeiras do Algarve. Eu não sei que impactos é que tiveram, mas se calhar era bom estudar-se. Que eu saiba, não existiam assim grandes impactos. E há 20 anos, estamos a transferir água do Guadiana para o Sado, com todas as medidas minimizadoras que fizeram. Também não sei qual é o impacto que isso está a ter, mas nunca li nada sobre o assunto, que tivessem desaparecido espécies, por aí fora. Portanto, seria bom, talvez, que fosse isto estudado. Porque, para ver se acabamos com esta história de cada um tem a sua ideia e não chega a conclusão nenhuma, mas tem impacto ou não tem impacto? Estude-se. Há 20 anos cá o Alqueva. Depois que estude o impacto que teve as águas, porque são águas superficiais, nem são águas urbanas. Então, mas eu ia aproveitar e perguntava ao Zé Pedro, que impacto é que há? Ou que tipo de acompanhamento é que fazem? Sempre que nós fazemos um muro de não sei quantos metros, no caso do Alqueva, quase 100 metros de altura num rio, é óbvio que aquilo vai alterar muita coisa, não é? Vai alterar o transporte de sedimentos, os peixinhos que andam para cima e para baixo deixam de poder fazer esses movimentos, etc. Portanto, é normal ter esse impacto. No caso de Alqueva, além dos obstáculos, nós temos o transvase. E o transvase, como o Jorge já estava a referir, teve imensos investimentos. Nós, por exemplo, a tomada de água na Albufeira do Loureiro, que é o ponto Charneira, em vez de estar na margem da Albufeira, está no meio da Albufeira, para garantir que está num sítio mais profundo, onde há peixes maiores, e para garantir que os peixinhos pequenos não entram para dentro da tomada de água. Mas, além disso, ainda tem um sistema de altifalantes subaquáticos, mais ou menos únicos no mundo, que nós chamamos, por piada, a discoteca dos peixes, mas é uma discoteca repelente. Em vez de ser atrativa, é para os peixes, em vez de se aproximarem e dançarem, é para se irem embora dali para fora. E depois disso, se algum ainda passa, ou se até algum ovo de peixe passa lá mais para a frente, temos um tamizador de 20 microns para garantir que apanhamos o ovo mais pequeno do peixe mais pequeno que é possível existir ali. Portanto, os cuidados foram tidos. Agora, onde é que eu tenho dificuldade com estas coisas todas? E os programas de monitorização são apertadíssimos, porque exigem até análises de DNA à água para garantir se há DNA desta espécie aqui e ali. Portanto, e há algumas coisas, efetivamente, que a comunidade científica começa a apontar, nomeadamente nas comunidades de mexilhões de água doce, que é uma coisa que ninguém sabe o que existe, ou a maior parte dos mortais não sabem que existem, mas existem mexilhões de água doce e parece que estão a sofrer um forte declínio, ainda ninguém sabe muito bem porquê. Agora, relativamente às invasoras, eu não concordo nada que os transvases sejam o veículo prioritário, porque o grande veículo das invasoras é o Homo sapiens. No dia seguinte a nós termos uma barragem, há um Homo sapiens que vai com um baldinho, com uma espécie invasora que ele gosta muito de pescar ao fim de semana e põe lá para dentro. E, portanto, nós podemos ter as medidas mais sofisticadas do mundo para garantir que as espécies invasoras não vêm, mas depois elas vêm pela mão do homem. Porquê que houve a praga do jacinto de água? Sabem porquê que houve a praga do jacinto de água? Houve alguém, alguma senhora qualquer, que tinha o jacinto num lago do jardim e aquilo começou a multiplicar-se e as tantas não gostaram e mandaram pelo rio abaixo, pronto. E, portanto, ele encontrou depois uns sítios favoráveis, multiplicou-se, pronto. E isto é a história de quase todas as invasoras. É o homem o disseminador das invasoras. Pode haver outras, as alterações climáticas, com certeza, que podem ter efeitos, as alterações que nós provocamos no meio natural. Portanto, o facto de agora o Alentejo estar cheio de lagos, é normal que agora temos uma fauna avícola
limícola, não é? De aves que vivem na lama e nos lagos, que não existiam. Não. Quem é que dizia que havia flamingos no Alentejo? Mas agora há, porque há sítios para eles viverem com sucesso e, portanto, eles aparecem. Mas não me parece que sejam assim, que seja só isso o mal que vem ao mundo. Acho que as invasoras são muito, muito perigosas e nós temos que ter muito cuidado, porque há algumas espécies que estão a chegar que têm um potencial destrutivo enorme, e volto a falar dos mexilhões, neste caso por causa do mexilhão zebra. O mexilhão zebra é o invasor com o maior potencial destrutivo no mundo. Nós já tivemos o primeiro caso em Portugal, conseguimos debelá-lo, à conta de lexívia e cloro à fartazana, mas digo-vos só um caso que ouvi recentemente, num tubo que abastece uma área de Londres, um tubo de 2,5 metros de diâmetro para abastecimento público, que estava tapado a 60% ou 70% de mexilhão zebra. Agora imaginem o que é a massa de animais que está dentro, e depois mesmo que nós os matemos todos por ultrassons ou lexívia ou o que for, as conchas que ficam dentro de um tubo e como é que se tiram essa massa de conchas. Portanto, e eles crescem a uma velocidade inacreditável. Portanto, preocupa-nos muito. Nos peixes, principalmente, nós vemos muito aquela questão dos pescadores. Porque é que há o silúrio e o lucioperca e o não sei o quê. Isso tem um efeito. Porque é que há a axegã, não é? Há a axegã porque o axegã é um bom peixe para pescar. Portanto, dá luta e não sei o quê. Portanto, temos que ter um bocadinho de... Mas até pegava aí, porque na realidade nós pensamos na transmissão, e acreditando que o homem é o principal veículo daquilo que vai acontecendo, mas o Rui há bocado dizia que havia um impacto ambiental e que aparentemente pode ser controlado, ou trabalho feito nesse sentido. Ora, mas também tocava num ponto, e que o Zé Pedro acabou por apresentar o contraditório, que tem havido o investimento tido como um motor da economia que a SUS tem verificado e, na realidade, contribui para o PIB de uma forma que não contribuía há 20 anos atrás. Mas, havendo água ou preocupação a norte, como é que nós também podemos justificar que parte da infraestrutura que foi criada, muita dela durante o Estado Novo, tem uma fraca taxa de adesão a norte? E porquê é que não se tenta tirar partido disso? Por exemplo, o regadio de Macedo de Cavaleiros, eu já não tenho em mente os números atuais, mas até bem pouco tempo atrás tem uma taxa de adesão à roda dos 10%, 12%. Porquê é que nós podemos ou devemos tentar limitar adoções a sul, quando na realidade não é utilizado ou não é otimizado o seu uso a norte? Perguntava ao Rui. Força. Eu também tinha coisas para dizer Pronto, sobre também depois já te passo a palavra. Então depois já faço aí uma ronda sobre a mesma pergunta. Estas questões da água, enfim, se pensarmos que, eu creio que existe um certo consenso sobre isso, que a água, que a agricultura consome cerca de, comparativamente com os outros utilizadores, entre 74% a 75%. Portanto, sabemos que a agricultura é algo que tem que ser lidado com cuidado. Enfim, não podemos entrar em visões apocalípticas, como aqui, como aquela de dizer que, enfim, se queremos ter apenas 1 milhão de pessoas, etc. Porque, de facto, há casos, quer dizer, estou-me a lembrar, por exemplo, com o azeite, no Alqueva, em que, sei lá, 2 ou 3 anos atrás, Portugal exportou cerca de 650, quer dizer, a zona do Alqueva, cerca de 600 milhões de toneladas de azeite, 600 toneladas de azeite, e não são 600 toneladas, são 600 milhões. 120 mil ou 150 mil, por aí. Pois, mas importou 400 mil. Portanto, quer dizer, com a pegada ecológica tremenda daí derivada. Aliás, como está a acontecer, por exemplo, com a arrega, que eu verifico na minha zona, do Douro, em que exportamos quantidades significativas de vinho, mas importamos praticamente quase outro tanto de vinho espanhol a preços muitíssimo mais baixos.
E, entretanto, há uma infraestrutura de rega, etc., em que, de facto, pronto, do ponto de vista de exportações versus importações, pouco ficamos a ganhar. Como? Isso é um mercado. Quer dizer, isto é um mercado, quer dizer, mas tudo isto tem impactos extraordinários. Aliás, por exemplo, aqui já respondo à sua pergunta, se for capaz, mas mesmo se acontecer esta transferência de água, como se propõe do Douro, da zona do Pocinho, até ao Algarve, eu estou convencido que, eu creio que propõe 800 ou 900 milhões de hectómetros cúbicos, eu estou convencido que depois se esta obra estiver concluída, e espero que não esteja, que vai ser exigido mais, porque vai-se querer aumentar a área de rega, portanto isto nunca vai parar. Aliás, faz parte do mercado, das leis do mercado, do capitalismo, que é, de facto, a acumulação sucessiva. Portanto, e de facto os ecossistemas não aguentam esta situação. Aliás, Portugal defronta-se perante Portugal e todos os países da Europa. Foi aprovado recentemente o Programa da Biodiversidade Europeu 2030, que, no caso, por exemplo, dos rios e no inoculamento que foi aprovado, prevê que na Europa haja 25 mil quilómetros de rio que sejam libertos de barragens. Portanto, a ideia de aumentar a naturalização dos cursos de água, dos ecossistemas aquáticos, diminuir a sua artificialização. Nós temos em Portugal também a Estratégia Nacional para a Recuperação de Rios e Ribeiras, temos os programas municipais, o Pérola, etc., que prevêem também a requalificação dos nossos rios. E, ao mesmo tempo, estamos aqui a propor a artificialização, a perda de habitats, etc. Portanto, o que vai contra estas diretivas europeias. A própria Diretiva Quadro da Água prevê, enfim, tem vindo a ser derrogado que as massas de água atinjam um bom estado ecológico até 2027 e nós não estamos a caminhar nesse sentido. Portanto, e ao mesmo tempo existe uma pressão, que é natural por parte dos agricultores, porque já se viu que a expectativa é que sejam os contribuintes a pagar as infraestruturas e os transvases de água e, portanto, ao fim e ao cabo, paguem apenas, como disse, a conservação e as taxas de conservação e utilização e não as taxas de beneficiação. Portanto, nestes casos, toda a gente quer, aliás, o preço da água, e tem razão, não é a mesma coisa que taxa de recursos hídricos, o preço da água na zona do Alqueva é mais baixo do que fora do perímetro do Alqueva. E, portanto, a água está a ser subsidiada com os nossos impostos. E, quer dizer, isso não me custa se fosse, enfim, os agricultores portugueses e os habitantes do Alentejo a beneficiarem disso. Não, isto está assente numa mão de obra de baixo custo, explorada, fundamentalmente estrangeiros, como sabemos, de indianos, nepaleses, etc. Portanto, a exportação assenta toda nesta mão de obra barata e, portanto, quer dizer, o benefício social do Alentejo é reduzido. Agora, não posso negar que realmente a rega leva a um aumento das produções de 6, 7, 8 vezes. Mas também os impactos ambientais são tremendos. Aliás, a própria Albufeira do Alqueva tem claros sintomas de eutrofização. Os níveis de fósforo, de clorofila A, são elevados, como aliás a Universidade de Évora tem demonstrado. E, portanto, tudo isso, esses impactos nos preocupam. Para responder mais diretamente à sua pergunta, porque é que no norte do país não há uma vocação tão grande de utilizar água, portanto, a este nível de... quer dizer, eu creio que é um pouco difícil de explicar. Falou-me no caso, por exemplo, do Macedo de Cavaleiros, não é? Eu creio que está-se a referir à barragem do Azibo. A barragem do Azibo foi sobredimensionada. E neste momento praticamente só 10% é que é utilizada. Aliás, foi sobredimensionada como são muitas barragens em Portugal. Eu não estava a dizer a água que é retirada da Albufeira, é a área que é efetivamente cultivada no perímetro de rega. É à volta de 10%. É à volta de 10%. Portanto, é sinal que 90% da área nem sequer é cultivada. É à volta de 10% que é que estava previsto. Porque, quer dizer, como acontece, se nós formos ver, nós temos uma capacidade de armazenamento, o engenheiro Jorge Freire já falou, temos uma capacidade de armazenamento relativamente elevada e temos, caso curioso,
várias bacias hidrográficas que têm uma capacidade de armazenamento muito superior às afluências em ano seco. Temos, inclusive, no Mira, a capacidade de armazenamento, mesmo em um ano úmido, é cerca de 150% das afluências. Isto é, existe um sobredimensionamento de muitas barragens que, ainda por cima, com as alterações climáticas, nunca irão encher. Porquê? Porque há interesses, obviamente, quanto mais cara for uma obra de engenharia civil, tanto mais dinheiro dá, e, portanto, temos um sobredimensionamento. Quando eu vejo, frequentemente, e toda a gente sabe, a barragem da Bravura está a 8% ou 9%. A barragem da Bravura foi sobredimensionada, de facto, com base em cálculos hidrológicos que, com as alterações climáticas, se vê que não é possível serem cumpridos. Mas eu queria só terminar também esta intervenção aqui, e alguém tem que fazer aqui o contraditório. Já lá vamos. Mas com esta ideia que, a nível europeu, é consensual que a gestão deve ser feita por bacia hidrográfica. A gestão da água deve ser feita por bacia hidrográfica. E de acordo com a sua capacidade de sustentação das atividades socioeconómicas. Esta ideia dos transvases, de haver bacias deficitárias que vão buscar água a bacias onde teoricamente existe, mas não existe excesso de água, é uma alteração, uma ruptura completa do princípio de gestão das bacias hidrográficas, que atenta contra a Diretiva Quadro da Água e contra, enfim, tudo aquilo que é considerado a este nível do ponto de vista de sustentação. Aliás, lembro-me, quando foi a transferência de água, e eu estive na parte da avaliação de impacto ambiental das transferências de água do Douro para o Tejo, através do sistema de Sabugal-Meimoa, que a Comissão Europeia impôs um estudo rigoroso a Portugal para saber as consequências que daí advinham. Portanto, o estudo foi feito, foi por exigência da União Europeia, tal como foi aquele plano de barragens do engenheiro Sócrates, as chamadas barragens de elevado potencial hidroelétrico, que a Comissão Europeia abriu um contencioso em relação a Portugal relativamente a isso. Aliás, na altura, era considerado que as barragens emitiam zero de dióxido de carbono, quando nós sabemos que uma barragem eutrofizada, a nível de metano e dióxido de carbono, portanto, em termos de gases de efeito de estufa, tem um impacto extraordinário. Portanto, este conjunto de impactos, mas fundamentalmente a questão da necessidade de gestão por bacia hidrográfica, que a ideia dos transvases significa uma ruptura completa. Significa que nós estamos a ter atividades que não se coadunam com o potencial hídrico dessa mesma zona. Aliás, volto a dizer, mesmo que esta obra da transferência dos 800 a 900 hectómetros cúbicos do Douro para o Algarve seja conseguida, eu tenho a certeza que, ao mesmo tempo, quando estiver concluída, vai haver mais exigências de aumentar a área de rega, vai haver o plano Tejo, vai haver N planos nesse sentido. E o que me custa é que os beneficiários disto não sejam realmente os agricultores. Aliás, 95% das nossas explorações são explorações familiares, 65% das quais não tiveram qualquer apoio por parte da PAC. Esses são os nossos agricultores. É claro que a agricultura familiar é uma agricultura que presta serviços de ecossistema. A agricultura intensiva causa uma elevada degradação. Eu compreendo que existe a agricultura intensiva se houver realmente um aumento da nossa soberania alimentar. Mas quando se vê, por exemplo, o caso do azeite que eu expliquei há bocado, em que nós exportamos 650 milhões de toneladas e importamos 450, em que no vinho praticamente exportamos tanto como importamos, quer dizer, apesar de todas as obras de regra que têm um efeito extraordinário e dos fertilizantes e dos pesticidas que são aplicados, existe um prejuízo para o ecossistema e não existe realmente o benefício. O agricultor português não é beneficiado. Mas eu vou passar ao Jorge, enquanto o microfone muda de mãos, vou só acrescentar aí eu próprio dois contraditórios. Se calhar um contraditório e uma provocação. Todo o agricultor que é efetivamente agricultor pode ter um apoio da PAC, o regime da pequena agricultura permite, porque também temos de distinguir a agricultura passa a expressão jardinagem, não é? Porque a agricultura caseira não é tida como efetivamente agricultura. E se pensarmos naquilo que é o impacto do ecossistema,
Lisboa não vai buscar água às ribeiras de Loures. Portanto, também é importante perceber que a agricultura também pode gozar do mesmo princípio daquilo que é o abastecimento urbano. Mas eu não vou perguntar ao Jorge, vou só dar-lhe a palavra, porque estava a vê-lo muito nervoso, muito inquieto. Não, há aspectos que meramente informativos. Mas antes disso, a ver, diz e bem que nós exportámos, se calhar, 400 toneladas de azeite e importámos 600. Então, mas isso foi bom, se não importava. Hoje é 200%. Sim, não é isso, mas até é bom, porque de outra maneira importávamos 1000. Portanto, a balança alimentar não é produzir aquilo que comemos, é produzir uma quantidade de euros suficiente para poder importar em euros também aquilo que há coisas que nós produzimos, por exemplo. Há culturas como o trigo, que é o norte da Europa que produz porque chove na altura, nós não devemos produzir trigo. Agora, as hortícolas que produzimos aqui podemos exportar para lá como fazem os espanhóis. Portanto, a balança alimentar é em termos económicos, não é em termos do produto que a gente produz, se é o azeite ou isto. Portanto, conseguimos produzir o suficiente para vender tanto azeite como compramos. Já acho que é ótimo, porque antigamente só importávamos azeite. Em vez de produzir as 150 toneladas, produzíamos 20 toneladas ou 30 há pouco tempo, não é? No vinho a mesma coisa. Portanto, claro que vendemos vinho do Douro em alto preço e compramos vinho baratíssimo espanhol para fazer aquelas coisas dos espumantes, mas é um bom negócio para Portugal, porque vende-se um produto caro e compra-se um produto barato. Portanto, isso é o mercado a funcionar, é as pessoas que querem, é os consumidores que querem. Eu por aí não vejo qualquer problema. Agora, há um aspecto técnico, eu conheço esses projetos todos que foram, eu conheço-os a todos. As barragens, no fim do Estado Novo, e no princípio já estavam os projetos feitos, as barragens eram feitas de propósito para levarem o ano úmido, ou seja, o CAIA tem 180 milhões, porque em ano úmido o escoamento é 180 milhões. Porquê? O CAIA é para as afluências anuais médias são 60 milhões, ou 70, e portanto o regadio era feito para 70 milhões. Mas para ter sempre anualmente os 70 milhões, temos que recolher os 180 para nos anos secos, que só chove 10 milhões, como já aconteceu há poucos anos, ter. Portanto, a regularização interanual dessas barragens eram todas feitas. O CAIA, essa que falou, o Roxo, o Alqueva, o Mira é um escoamento muito interessante, que ela só tem 200 e tal, tem 500, porque foi preciso subir a cota de fundo para sair graviticamente para o regadio do Mira, porque o regadio do Mira estava determinada a cota, né? E a barragem estava mais funda. Portanto, aquele volume morto não é morto, foi para arranjar a cota. Hoje em dia no Alqueva bomba-se, na altura não se bombava. Portanto, tem 250 milhões de volume morto e depois tem 250 milhões de volume útil e se for fazer as contas é o que dá para receber a ponta do Rio Mira, para amortecer os caudais e fazer a regulação interanual para abastecer o Mira. Naturalmente, hoje em dia, como já se bomba tudo, e o Mira passou a ser bombado também, não faz mal nenhum ir buscar esse volume morto, não é volume morto nenhum, não está lá areia nenhuma, não é? Aquilo que dizem das barragens, isso é outro quilómetro, as barragens ficaram com a areia também, o Belo Verde não está cheio de areia, o Fratel não está cheio de areia, e o Belo Verde tem 6 milhões, portanto, antigamente os areieiros aqui do Tejo tiravam 2 milhões por ano, agora baixaram, quer dizer, a areia vinha das encostas, depois começou a florestação, aqui há muitos anos, portanto a areia não é as barragens que travam a areia, porque senão o Belo Verde estava cheio de areia, a areia passava, em 3 anos enchia, depois passava, portanto, as barragens também, o impacto é uma coisa, tem impacto, sim senhora, mas às vezes vai-se muito longe nas considerações que se fazem. Portanto, eu considero que, no outro dia estava a falar também sobre isso, eu também considero que a base deve ser a bacia, mas é a base. Por exemplo, Portugal, as grandes bacias portuguesas, a gente divide com a Espanha, é como se fossem duas. Nós dividimos o Guadiana, o Douro, o Tejo, o Minho e mais outra, o Lima, para aí, com a Espanha. E o nosso plano não tem nada a ver com o deles. Isto não é regional, nós fazemos o nosso, eles fazem o deles. É uma caixa negra. Nós sabemos que entra X ou não sabemos, portanto, quer dizer, estamos a partir de uma bacia ao meio. De facto, o conceito devia ser geral. Há um problema em Portugal, é que queremos à força achar que somos europeus em termos geográficos, em termos de águas. A Europa não rega. A Europa praticamente não rega, o norte da Europa, de França para cima, não é? Portanto, os dramas da Europa é de excesso de água. E a gestão da água por bacia está certo, porque eles estão preocupados com os caudais de ponta do excesso de água. A Europa do Sul rega. Portanto, esse fenómeno de gerir por bacia é muito mais difícil e não acho que esteja correto. Acho que pode haver alterações. Um último aspecto. Disse que diz, agora pede 800, e depois pede 1000, e depois pede 1200, por aí fora. Não, há um limite. Feita das contas, somos todos agrónomos, se fizer as contas, vai ver, o país rega 600 mil hectares e poderá atingir nos próximos anos, ou poderá atingir, não quer dizer que atinja, 1.200.000, portanto, o dobro, pode duplicar a área de rega. E eu acho que vai por aí, porque, por exemplo, quando se fala muito das culturas intensivas e das culturas coisas, por exemplo, a vinha do Douro, que é uma cultura que destruiu as encostas todas do Douro, não é?
mas é património mundial, mas destruiu as encostas. E foi tudo rasgado, feitos muros, artificializou totalmente o Douro. É proibido regar, mas já se rega aí a 20%, 30% já está regado. Por isso é que eu digo que aqueles valores que levantam os inquéritos agora em 2019 que saiu, que era 560 mil hectares de área regada, mais os 20 mil ou os 15 mil do Douro, que eles estão calados, não dizem, mas está. E vai ser toda regada. Portanto, a vinha do Douro, 50 mil hectares, vai ser toda regada. Isto é para dizer no Norte. Os amendoais do Norte vão ter que ser regados, não morrem. Os castanhais, vinham hoje nas notícias, vão morrer todos se não forem regados. Os olivais do Norte, de Vila Flor, também ou são regados ou vão morrer todos com as alterações climáticas. Portanto, há um mundo de rega no Trás-os-Montes. E onde é que é a base disto? A terra quente, principalmente, é o sabor. Tal como nós temos o Alqueva, com 4,5 milhões, que abastece o Algarve e todo o Alentejo. Tal como temos o Tejo, pode abastecer o Alto Alentejo, o Ribatejo, a Beira Baixa e o Oeste. Podemos ter no Sabor o centro, o Sabor tem 1.100 milhões. Podemos ter ali o centro de toda aquela terra conta e uma parte da terra fria, não é? Para ligar aquelas todas as barragens. Eu, na década de 80, andei por lá a fazer uma série de regadios, a Coralha, gostei, mas essa é uma série deles. Portanto, pequenas barragens. O Sabor deve funcionar como o Alqueva, um grande sistema para distribuir água por todo o Trás-os-Montes. Mas não confundamos a falta de água na terra quente, que é a falta da chuva, com o escoamento que passa no Douro. O Douro passa os tais 18 mil milhões por ano, metade vem de Espanha, mais de metade, portanto não tem nada a ver com a chuva que ali cai, metade vem de Espanha, e outra metade, por exemplo, vem do Rio Coio e vem dos outros rios a seguir, né, por aí fora. Portanto, não vamos confundir a falta de água da chuva, pós-sequeiro, naturalmente, com a falta de água nos rios que vêm de outros sítios. Né? Mas eu aí, e agora se calhar passava a palavra ao Zé Pedro e fazia duas questões. A primeira é: será que o impacto do ponto de vista económico ou social não contrapõe parte do impacto económico ou do impacto ambiental na região do Grande Alentejo, não pensando apenas ali na estrutura do EFMA ou nos perímetros pré-existentes? E depois, mas porque o Jorge também o disse, o Rui também já o tinha dito, apontamos aos 4 mil milhões, então, mas falta água em Alqueva? É muito discutível, não é? Se falta ou não falta, depende da ambição, de quanto é que queremos utilizar de Alqueva. Mas eu acho que vou só tocar numa coisa na questão de há pouco da dinâmica em Trás-os-Montes. Porque há uma necessidade de regar as culturas que estão e que se querem desenvolver. Há uma dinâmica muito grande em Trás-os-Montes. Na última década há uma dinâmica agrícola que não está, de que Alqueva não tem monopólio. Portanto, temos Idenha, temos o Val da Vilariça, temos polos com uma dinâmica muito grande, Moimenta da Beira, não sei. Portanto, há sítios de enorme dinâmica que há 20 anos não tinham essa dinâmica, mas há um desfazamento dos perímetros e das manchas que estavam definidas dos perímetros dessa dinâmica. Porque, tipicamente, eram sistemas de distribuição gravítico que regavam as várzeas e, hoje em dia, a dinâmica está nas encostas, não está nas várzeas. Porque, hoje em dia, bomba-se e antes não se bombava. Portanto, e isso muda tudo. Nós temos que adaptar os perímetros públicos também a esta nova dinâmica, redesenhando as áreas beneficiadas e não fazendo tabu dessas áreas que hoje têm que ser regadas, que são os pomares da encosta, são os castanheiros nos cabeços. Portanto, isso é inevitável. Concordo em absoluto com a gestão por bacia. Eu acho que ainda há muita coisa, apesar de aqui à mesa ainda há muitos que acham que temos excesso de armazenamento, eu acho que falta-nos alguns armazenamentos. Há alguns armazenamentos, nem algumas bacias, muito importantes por fazer. E antes de fazer as ligações, devemos privilegiar sempre os recursos da própria bacia. O transvase, portanto, a interligação, deve ser a última solução. Se a economia contrabalança o ambiente, seguramente, uma boa avaliação ambiental tem vários descritores, tem o descritor sol, tem o descritor da fauna, a flora, não sei o quê, mas tem também a socioeconomia. E, portanto, tem que ponderar se há um ganho social e económico, tem que ponderar do outro lado da balança da destruição ou do impacto, da maldade que eu vou fazer ao ambiente. Isso de certeza absoluta. Então, mas falta ou não falta água em Alqueva?
faltará se quisermos chegar ao Algarve, se quisermos fazer todo o alargamento, se quisermos chegar a Santa Clara, faltará. E se quisermos abastecer os perímetros confinantes nas ambições que eles hoje às vezes projetam. Portanto, com isso poderá faltar. E poderá faltar também num cenário em que haja uma mudança do padrão cultural que nós temos hoje. Porque se tivermos uma área que é 60% de olival, que tem vantagens extraordinárias do ponto de vista económico, ambiental e não sei o quê, da minha perspectiva, aliás, é um bom exercício ir ver uma aldeia num sítio onde há regadio e comparar com uma aldeia onde não há regadio, ver a dinâmica das duas, mas ainda assim, portanto, se nós quisermos ter esta mudança, temos naturalmente que fazer mais investimentos e que ir à procura de novas origens. E essas não estão necessariamente noutras bacias, portanto, outras bacias podem ser uma solução, mas há ainda, na própria bacia do Guadiana, algumas soluções que nós gostávamos muito de explorar, nomeadamente nas linhas de água que estão a jusante de Pedrógão, portanto, os afluentes portugueses entre Pedrógão e o troço internacional que começa no Pomarão, há pelo menos 2 ou 3 que poderiam ser represadas, porque são linhas que funcionam de modo torrencial, portanto, têm 4 semanas por ano, têm água, e depois do resto do ano praticamente não correm. Se essa água for represada, numa barragem, naturalmente, pode assegurar o caudal ecológico, pode assegurar a vida do Guadiana para baixo e poupar água que é libertada do sistema Alqueva-Pedrógão. Jorge, para terminar. Não, o que é, isso é para terminar ainda melhor. Lá ver, nós temos 4 níveis. Temos os sistemas individuais do proprietário, portanto, tem a sua barragem, tem a sua charca, tem o seu furo. Temos uns sistemas locais, que são os regadios mais pequenos, de 10 hectares, o Macedo de Cavaleiros, ou quase 200 hectares, 500 hectares, até 1000 hectares, 10.000 hectares. Temos os sistemas regionais, que é o Alqueva, e espero eu, o projeto Tejo. E depois vamos ter um sistema nacional, que é este, os tais transvasos, onde é preciso. A primeira coisa a resolver no país é os sistemas individuais. Neste momento, uma das razões que a gente diz que o Ribatejo está tudo furado, a água baixou, não há mais água. Não há mais água porque os sistemas superficiais são todos chumbados. Ou seja, tem que se libertar as captações individuais deste colete de forças criados pela APA e pelos seus organismos, a APA, a CCDR, a ICNF e a DGADRA. Quer dizer, são 4 organismos que parecem que estão combinados para bloquearem todas e quaisquer captações superficiais ou subterrâneas. E o agricultor precisa de água, vai-se desenrascando, entre aspas, por isso é que o Ribatejo está todo furado. O Ribatejo tem muita água superficial, mas só de todo o regadio que existe do Ribatejo 100.000 hectares, só 10 ou 15.000 hectares são águas superficiais, 90.000 hectares são águas subterrâneas. Porquê? Porque é o fácil. Não deixam fazer charcas, não deixam fazer barragens, faz-se um furo, tem ali água. E a água é mais cara aí do que se fosse numa barragem, não é? Portanto, a primeira coisa é libertar as captações individuais. E com aí resolvia-se, se calhar, no Alentejo e noutros sítios, se calhar 10 ou 20% do problema. O resto vai ser subsidiário, ao chamado princípio da subsidiariedade, não é? Ou seja, os sistemas locais funcionam quando os sistemas individuais não existem. O Alqueva tem funcionado muito bem, alimentando os sistemas locais, o Roxo, espero que agora Santa Clara, e ainda vai alimentar também, podes não querer, mas vai, ali cá em cima o Caia, quer dizer, é o que falta o Santa Clara e Caia, o resto já está tudo. Portanto, o sistema regional é subsidiário dos sistemas locais. E, finalmente, o sistema nacional é que vai ser subsidiário destes todos. Portanto, há aqui um sistema gradativo. Naturalmente que as bacias é a base, mas antes da base até é a propriedade de um agricultor que tem lá uma microbacia lá e que deve aproveitar as suas barragens, e isto vai sendo, digamos, sucessivamente utilizado. Para acabar, conto uma história. Lisboa, em 1400, vivia dos poços. Estavam todos cadastrados. Em 1500 começaram os descobrimentos. Começou a haver falta de água, as pessoas também civilizavam-se mais. E então abriram os chafarizes do Rei, os chafarizes de dentro, uma série de chafarizes públicos, né? Pago. As pessoas pagavam, não? Tudo isto era pago. Lá por ser há 500 anos, tudo isto se pagava. Depois, começou a faltar água outra vez, foi criado o Real de Água, em 1700, para se fazer em 1700 e tal, o Aqueduto das Águas Livres, todo o sistema, em Sintra. Estamos a afastar-nos. No século XVIII, deixou de haver... Século XVIII, sim. Século XIX, deixou de haver outra vez água, fomos buscar o Alviela.
Tudo isto também com projetos, são projetos interessantíssimos, todos estes temas, são tão discutidos nessa altura como são os de agora. E mais, e há projetos e desenhos disso tudo, foram ao Alviela buscar, estão a ver cada vez mais longe, para abastecer Lisboa, porque as pessoas precisam de abastecimento. Finalmente, no século XX, fez-se a autoestrada da água urbana, estava em hidroprojeto eu, fui na década de 80, e buscar água a Castelo de Bode para abastecer Lisboa. Ou seja, vai havendo esta lógica. Isto para dizer o quê? Mas isto parou, porque realmente a população, tal como o regadio, a população estacionou, não vai crescer indefinidamente. O regadio também não vai crescer indefinidamente. Eu acredito, vendo a ocupação do país atual, o que é de sequer tem que passar a regadio. Vendo o exemplo de Espanha, que em termos percentuais tem 1/3 da nossa água, 1/3, e tem quase o dobro do regadio em termos percentuais. Portanto, vendo isso, eu acredito que o país, chegando a 1.200.000 à volta deste, um número à volta disto de regadio, é o suficiente. O mundo vai se alterar, as culturas vão se alterar e será o sistema que está como acontecer com o urbano em relação a Lisboa. Obrigado, Jorge. Ainda tínhamos aqui, se calhar, pano para mangas, para debater um bocadinho mais, não transvasos, mas depois desmultiplicar noutros assuntos. Mas queria-vos agradecer em nome do Terra a disponibilidade e esta participação, e dávamos por terminada a sessão de hoje. Voltaremos numa próxima oportunidade para continuar a discutir o tema da água e a sua importância na agricultura. E boa tarde a todos.